Exercícios ativos, exercícios passivos e ativo-assistidos. Nesse vídeo eu fiz um resumo para você sobre esses três tipos de exercícios terapêuticos. Eu tenho certeza que vai te ajudar a estudar. Seja muito bem-vindo ao canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui a gente fala sobre o universo dos exercícios terapêuticos. Sabendo que esse é um assunto que é muito necessário nós sabermos, eu resolvi fazer um resumo aqui para vocês sobre os três tipos de exercícios terapêuticos mais básicos, aqueles que geralmente nós estudamos no começo da disciplina de cinesioterapia. A ideia aqui não é dar uma aula extensa e aprofundada sobre cada um deles, mas sim explicar de uma forma sucinta sobre cada um deles para que você relembre alguns pontos estratégicos desse assunto. Vamos lá então! Bom, então a proposta dessa aula é falar sobre exercícios passivos, ativo-assistidos e exercícios ativos, que são os três tipos de exercícios terapêuticos mais básicos. Vamos começar pela definição de cada um deles. Então, o exercício passivo é definido como um movimento dentro da amplitude de movimento livre para um segmento que é produzido totalmente por uma força externa. Não necessariamente o fisioterapeuta vai ser o responsável por produzir esse movimento. A gente pode aí considerar a ação da gravidade, em alguns casos, pode ser um aparelho, pode ser que outra pessoa, não necessariamente nós, né, inclusive leigos também, podem ser treinados e fazer esse tipo de manobra, ou outra parte do corpo do próprio paciente. Então ele pode ter somente um segmento impossibilitado de fazer aquele movimento, e aí o segmento preservado faz um movimento naquela região. Todas essas formas são possíveis dentro da prática do exercício passivo. O paciente, então, não faz nenhum tipo de contração muscular, né? Não tem contração muscular voluntária quando a gente fala de exercício passivo. Já o exercício ativo assistido tem outra característica, é um tipo de ADM ativa, né? É um exercício ativo no qual a assistência é feita por uma força externa, que pode ser manual ou mecânica, porque os músculos que realizam o movimento precisam de assistência para completá-lo. Por algum motivo, o paciente não é capaz de completar a amplitude de movimento e isso então é feito parcialmente por ele. Ele faz uma parte do movimento e o fisioterapeuta pode fazer a parte restante. Assim como no exercício passivo, não necessariamente tem que ser o fisioterapeuta aquele que vai fazer esse movimento até chegar ao final. Então é uma parceria. Uma parte do movimento é feito pelo paciente e uma parte é feito por uma fonte externa, né? Ele é assistido por um recurso manual ou por um recurso mecânico. E o exercício ativo, aí sim é um movimento dentro da ADM livre para um segmento que é produzido por uma contração ativa dos músculos que cruzam aquela articulação. Então, se a gente fosse falar em porcentagens, o exercício passivo, ele é 0% feito pelo paciente e no ativo ele é 100% feito pelo paciente. No ativo assistido, a gente está no meio termo e essa porcentagem é variável. Então, pode ser um ativo assistido 40% feito pelo paciente e 60% pelo profissional ou por uma força externa. Pode ser 10% feito pelo paciente e 90% pela assistência externa, ou o contrário. A característica do ativo assistido é que nunca vai ser um movimento produzido 100% pelo paciente. Quando pode ser interessante a prática do exercício passivo no nosso paciente? Quando o paciente não é apto ou ele não se acha apto para mover um segmento corporal de forma ativa ou diversos segmentos, né? Pode se dar no plural também. Então, alguns exemplos aqui: paciente comatoso, um paciente que sofreu algum tipo de paralisia, um paciente em condição de repouso total no leito, ou quando ele tem uma reação inflamatória com uma amplitude de movimento ativa que causa dor. Aqui foram apenas alguns exemplos, né? Para a gente ver que são várias e diversas as ocasiões nas quais o exercício passivo pode ser interessante. E eu destaco aqui um detalhe importante, que é quando o paciente não se acha apto. Então, a gente não se limita aqui apenas às disfunções físicas, mas também às questões psicológicas, porque às vezes o paciente tem
tem medo de fazer aquele movimento, ou ele se sente inseguro, ele não acredita nele mesmo, que ele é capaz de fazer aquele movimento com qualidade, né, de forma plena. Então, nem sempre é quando ele de fato não pode, né, quando ele não é apto, mas também quando ele não se considera apto ou preparado para fazer tal movimento. E quais são os efeitos do exercício passivo no organismo do nosso paciente? Ele vai ser interessante para manter a integridade da articulação ou do tecido mole que está recebendo o exercício passivo, vai também minimizar os efeitos da formação de contraturas, o que é muito interessante, é muito importante para aquele paciente que está acamado, por exemplo. Serve também para manter a elasticidade mecânica do músculo. O músculo foi feito para se movimentar, ele tem componentes feitos para isso, então mesmo que passivamente ali, né, se não for possível fazer o exercício ativo, pelo menos passivamente a gente consegue manter um pouco dessa elasticidade. E também para dar um suporte para ativar, mesmo que de forma tímida, a circulação sanguínea e linfática. No exercício ativo, nós vamos ativar muito mais a circulação do que de forma passiva, mas, mais uma vez, se o exercício ativo não for possível, pelo menos que a gente o faça de forma passiva nesse paciente. O exercício passivo também é interessante para melhorar o movimento sinovial, que vai ajudar a nutrir a cartilagem, vai permitir a difusão de nutrientes na articulação. Lembrando que a cartilagem é avascular, então ela depende disso, ela depende do movimento para se manter bem nutrida, saudável, né, íntegra. Também vai ajudar a diminuir ou inibir a dor, auxiliar o processo de cicatrização depois de uma lesão, depois de uma cirurgia, sempre tomando os devidos cuidados aí, porque é um tecido que ainda se encontra frágil. E o exercício passivo também é interessante para manter a consciência de movimento do nosso paciente. Além disso tudo, o exercício passivo pode ter também dois benefícios ou duas finalidades. Demonstrar o movimento, você quer ensinar um movimento novo para o paciente, então você pode fazê-lo inicialmente de maneira passiva. E também prepará-lo para um alongamento. Então, antes de tensionar de forma mais efetiva aquele segmento, você pode fazer poucas repetições de exercício passivo naquela mesma estrutura. Já o exercício ativo e o ativo assistido vão ser interessantes para ajudar a manter a elasticidade, manter a contratilidade fisiológica dos músculos que participam daquela região, daquele segmento corporal. Também vai dar um feedback importante sensorial dos músculos que estão ali na atividade, né, que estão em contração, e também vai dar um estímulo interessante para manter a integridade do tecido ósseo e também da articulação. Lembrando que os nossos ossos dependem de movimento, dependem de contração muscular para manterem uma densidade mineral adequada. Esse é um benefício que a gente só tem com os exercícios ativos e ativo-assistidos. Também vai ter um benefício importante em relação à ativação da circulação, da prevenção da formação de trombos, que é também um problema grave naqueles pacientes que estão internados, que estão imobilizados por períodos longos. E o exercício ativo e o ativo assistido também vão ajudar a desenvolver a coordenação e habilidades motoras. Nesse caso, vai depender muito de como eles são praticados. Se o seu paciente está apto para fazer tanto exercícios passivos quanto exercícios ativos, qual você deve dar preferência? Sempre os ativos, porque nós devemos lembrar que os exercícios ativos vão oferecer ao paciente todos os benefícios que fazem parte dos exercícios passivos, mais os benefícios resultantes da contração muscular. Então, é mais vantajoso, é mais interessante prescrever exercícios ativos para os nossos pacientes do que os simplesmente passivos. O passivo, pessoal, fica restrito só para quem não tem outra opção mesmo. Ele oferece vários benefícios, mas o ativo, sem dúvida, sempre vai oferecer mais. Para o nosso paciente que está restrito ao leito, seja qual for o motivo, o exercício ativo vai ser interessante para ativar a circulação sanguínea e linfática, ajudar a combater a desmineralização óssea e também vai amenizar a perda da função cardíaca e respiratória. Então, pessoas que ficam muito tempo inativas começam a desenvolver vários prejuízos em vários sistemas. Praticar exercícios ativos no leito, né, desde que não haja uma contraindicação, vai ajudar a amenizar esses prejuízos. O que eu não posso esperar do exercício passivo? O exercício passivo não vai oferecer, não vai promover prevenção à atrofia muscular. Isso é muito importante a gente lembrar, porque muitas pessoas confundem
Exercício passivo, então, não previne atrofia muscular, combinado? O exercício passivo também não vai promover ganho de força muscular. Ele também não vai promover aumento da resistência muscular à fadiga e também não vai promover benefícios circulatórios na mesma proporção e intensidade que os exercícios ativos e ativo-assistidos. É importante nós sabermos a limitação que cada exercício terapêutico naturalmente apresenta. E assim como o exercício passivo, o ativo também tem as suas limitações. Eu vou falar sobre eles agora. Exercício ativo não aumenta a força de músculos que já estão mais fortes e não melhora a coordenação, exceto se você exercitar esse paciente utilizando determinados padrões. Então, abrindo um parênteses aqui sobre não aumentar a força de músculos mais fortes, a gente precisa fazer uma relação com a escala de Oxford. Lembra daquela escala? Vai de 0 a 5. Se você estiver com um paciente que tem grau 5 de força muscular, exercício ativo vai fortalecê-lo? Não. Dependendo das circunstâncias, ele pode até aumentar a força do paciente, se ele estiver bem fraquinho. Se ele tiver com grau 2 de força, por exemplo, o exercício ativo vai aumentar a força dele. Mas se ele já tem um grupo muscular forte, que já atingiu o grau 5 da escala, o exercício ativo não tem essa possibilidade. O exercício ativo não oferece esse benefício a ele, de ganho de força. Nós precisamos ter muito cuidado e lembrar das contraindicações que estão associadas aos exercícios terapêuticos. Então, devemos tomar muito cuidado em relação a traumas recentes, fraturas, pacientes que acabaram de ser submetidos a uma cirurgia. A gente não deve fazer exercícios, nem mesmo aqueles exercícios passivos, imediatamente no local onde ocorreu uma fratura, uma cirurgia ou um trauma. Essas regiões estão começando a desencadear o processo inflamatório. Dependendo de há quanto tempo sofreu esse trauma, esse tecido, essa região, está começando a formar ali um tampão de fibrina. E esse tampão ainda é muito frágil no início. A gente tem que tomar muito cuidado com o estresse que vai impor aquele tecido, porque se esse tampão de fibrina se romper, a gente está causando uma nova lesão naquela região. Então é contraindicado fazer exercícios passivos, ativos ou ativo-assistidos imediatamente no local que sofreu uma fratura, uma cirurgia ou um trauma. Dependendo da extensão da lesão, da profundidade, pode ser interessante aplicar exercício passivo nas 24 ou 48 horas após esse ocorrido, mas sempre com muita cautela. E também é contraindicado fazer exercícios de todo tipo se durante o exercício você percebe que aumenta a dor e ou a inflamação naquela região. Ou seja, se você perceber que aquela região, ao ser mobilizada, começa a ficar mais inchada, mais vermelha, mais quente, e o paciente fala para você que está doendo, está aumentando a dor conforme você movimenta, pare imediatamente e procure investigar as causas desse problema. Esse conteúdo é um pequeno fragmento de uma aula de exercícios terapêuticos que foi feita com base no material da Kisner de exercícios terapêuticos. Eu espero que ela te ajude a estudar e a assimilar os principais conceitos desses exercícios básicos. Se esse vídeo foi útil para você, dá um like e compartilhe com seus amigos que também estão estudando esse assunto. Um grande abraço e até a próxima!